Olá, povão, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que durante a eleição do Trump, houve um grande escândalo da Cambridge Analytica, que manipulava dados e fazia disseminação de fake news, para parte dessa população que organizava isso para manipular essa votação. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu em vários lugares, inclusive no Brasil, na eleição seguinte, E todo esse processo foi contado neste livro aqui, Manipulados, da Brittany Kaiser, que era uma das chefes da Cambridge Analytica, e ela descreve um processo que eles chamavam de metodologia psicográfica e microtargeting comportamental. Ela descreve 5 passos que eles organizavam para criar essas notícias e para manipular essa população. E esse passo a passo ela explicou aqui, e eu vou explicar para vocês quais são esses 5 passos, que aliás tem tudo a ver com análise do comportamento e também com teoria cognitiva. Eu vou explicar aqui para vocês como que ela explicou isso, como que nós estamos abertos, vulneráveis a esse tipo de manipulação. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Nesse canal aqui eu discuto questões relacionadas à ciência e essa é uma coisa que eu sempre fiquei muito interessado, como que a análise do comportamento, essa ciência que é onde, sobretudo, eu pesquiso, como é que ela foi utilizada por essas agências de manipulação de comportamento eleitoral. Não é só de comportamento eleitoral, tá? Mas nesse caso que essa empresa, especificamente, sim. É por isso que deu esse grande escândalo, porque, na verdade, esse tipo de coisa que eu vou descrever aqui para vocês é feito o tempo todo, com finalidade comercial, e isso acontece mais ou menos sem tanta perturbação do escrutínio público, tá? A Cambridge Analytica, que é a empresa que produziu isso aqui, eles passaram a trabalhar com o Trump nos Estados Unidos, a fazer uma assessoria lá para ele, e aí eles organizaram todo esse processo de manipulação de massa de opinião nos Estados Unidos. Eles já tinham feito a mesma coisa na Inglaterra, no Brexit, que é aquela votação histórica que foi muito manipulada também, que fez com que o Reino Unido, a Inglaterra, se separasse da comunidade europeia. E eles tiveram uma participação importante lá em vários outros lugares. Aliás, ela também foi uma das personagens principais aqui do Privacidade Hackeada, que tem lá na Netflix. E aqui eu acho que eles contam um pouco mais tecnicamente, ela conta mais tecnicamente como é que era esse processo. Tá? A primeira parte do processo é a seguinte: eles coletavam todo tipo de informação que as pessoas estivessem vendendo e que fosse acessível do ponto de vista do valor, Então, todo tipo de informação, Então, eu vou dar alguns exemplos que ela coloca aqui, quais os livros que a pessoa leu. Então, você consegue pensar isso pelo que ela comprou, não só pelo que ela comprou, mas pelo que ela acessou no celular ou no Kindle, para poder ler. Quando a pessoa está lendo alguma coisa em um desses dispositivos, um dispositivo que seja eletrônico, smart, Quando ela gargalha, quando ela chora pelo som, porque a Siri, essas coisas todas ouvem, Alexa e tal. Então, essa informação é registrada. Em que posição da casa o indivíduo fica a maior parte do tempo, quanto tempo, E você tem aquelas coisas que vão, aqueles robozinhos que vão fazendo a limpeza, Eles conseguem ver onde que mapear onde que o indivíduo fica. Então, coisas assim, o que o indivíduo compra, quanto ele deve, o que ele curte na internet, tudo isso. Compravam de todo tipo de agência. E até nesse livro tem uma descrição interessante que foi feito um mapeamento, em 2 sites de notícia, a pessoa entrou em 2 sites, só isso. E aí, essa informação de quais as notícias que ela leu, por quanto tempo e onde ela parou em cada um, todo esse tipo de coisa, foi em menos de 1 minuto. Foi registrado por 174 sites. Ou seja, a captura de dados foi feita em 174 fontes diferentes, que podiam eventualmente vender para agregadores dessas informações, agregadores de Big Data, e vender. Então eles pegavam todas essas informações. Nós já temos muitas informações sobre o valor preditivo, por exemplo, sobre curtidas no Facebook. O próprio Facebook publicava pesquisas no começo, Então, tudo isso era comprado pela Cambridge Analytica. E havia mais do que isso, eles faziam o seguinte, eles criavam testes de personalidade. Então, assim, teste de personalidade sexual, chamava Sex Compass.
Então eles colocavam lá, aquela coisa de, brincadeira, quero ver qual é a minha personalidade sexual. Só que aí lá nas informações lá você autorizava a mandar essa imagem. Teste de personalidade musical, assim por diante. Então eram vários recursos de coleta dessa informação. E aí eles tinham um algoritmo que organizava essas informações do indivíduo, né? Então você tinha vários pontos de entrada de informação sobre cada indivíduo, naquilo que a psicologia chama de Big Five, né? Big Five são os 5 grandes, né? As 5 grandes personalidades, digamos assim, ou traços de personalidade, né? Então tem a sigla, o acrônimo OCEAN, né? OCEAN. E em português aqui, óbvio que para nós importa menos assim o acrônimo, né? Em português seria o quê? Esses 5 traços. Personalidade aberta, empática, neurótica, extrovertida e metódica. Esse é o Big Five. Mas além de classificar as pessoas como uma dessas personalidades, eles também criaram 32 outras combinações. Essas combinações eram, por exemplo, você tem 2, ou uma mais forte e a outra mais fraca, e criavam outras combinações. Enfim, eram 32 combinações principais que as pessoas eram classificadas por meio dos seus hábitos, ou seja, desses dados, né, dessa metodologia psicográfica, como eles chamaram, né, que eles observavam o comportamento e eles atribuíam a um comportamento uma certa personalidade. O que pode estar errado, pode estar certo, mas lembrando que Cambridge Analytica, esse nome, né, essa palavra Cambridge aqui, ela dizia respeito a uma história de relação dessa empresa com a Universidade de Cambridge, né? Então havia um substrato em termos de pesquisa que já indicavam qual é a relação entre essas personalidades e comportamentos que estavam alimentando a forma de organizar essa base de dados. Então não era aleatório. Eu acho que pessoa mais neurótica faz isso, né? Eles tinham dados para sustentar isso, ainda que, obviamente, quando você vai para a vida real, esses dados não são assim, igual ao signo, né? Que as pessoas atribuem ao signo tal, sempre faz tal coisa. É mais complicado que isso. E é por isso que surgiram essas outras variações, e é por isso que eles atribuíam isso aqui era só o primeiro passo. Aí vinha os demais passos, que esses é que validam ou não validam tudo isso aqui. Primeira coisa, é preciso entender que, obviamente, não tinha ninguém, uma pessoa especificamente fazendo essas atribuições daqueles dados. Chegavam, eram milhões e milhões e milhões, né? Eles tinham um dado de praticamente todos os americanos, por exemplo. Isso é feito através de ferramentas de inteligência artificial. É claro que essa inteligência não é igual ao que nós estamos usando hoje, porque isso é um campo que tem avançado muito rapidamente. Mas talvez aquilo que tem para nós hoje disponível, que é muito diferente do que tem no ambiente mais avançado, né? Talvez seja próximo disso que eles faziam lá. Então, tinha uma inteligência que ia organizando esses recursos, essas fontes que eles tinham para poder atribuir aos indivíduos uma certa personalidade ou uma combinação de personalidades. Agora vem o segundo passo, que é atribuir a cada perfil, né? Portanto, os 5 mais 32 combinações, 37 ali títulos, digamos assim, né? Uma probabilidade de um certo comportamento. Então, por exemplo, pessoas com essa característica aqui, elas vão fazer isto ou vão fazer aquilo diante de uma eleição? Ou elas vão comprar tal ou tal livro diante da oferta desses 2 livros? Então, eles atribuíam ao indivíduo a probabilidade de se comportar para uma certa coisa. Quais coisas eles supunham que o indivíduo iria se comportar dessa ou daquela forma? Coisas que eles podiam verificar. Então, por exemplo, eu acho que nós estamos tendo agora, por exemplo, um conflito Israel-Palestina, né? Esse indivíduo vai se posicionar contra Israel, contra a Palestina, ou meio a meio, ou vai dizer que é a favor de Israel, mas condena as mortes civis. Como é que ela vai se posicionar? Tem trocentas possibilidades aí. Então, eles atribuíam uma nota, uma probabilidade, e aí eles verificavam na prática se o indivíduo se comportava assim ou não. Então, eles tinham uma informação preditiva e uma informação que confirmava ou não. E aí eles corrigiam à medida que eles tinham mais informação. Então, nesse momento, por exemplo, podia surgir mais variações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma personalidade, sei lá, metódica, certo? Então, as pessoas com essa personalidade vão se comportar dessa forma. Aí, uma parte se comportava dessa forma, outra parte não se comportava dessa forma, se comportava de uma forma diferente. Bom, quem é esse público que se comportou de maneira diferente? Vamos olhar para ele. Eles
fizeram outras coisas diferentes também, não é só essa, outras, tal e tal, tal. Então eu vou deschavar, eu vou dividir mais uma vez aqui para dizer, pessoas metódicas que fazem isso, fazem aquilo outro. Pessoas metódicas que fazem uma outra coisa diferente, vão se comportar dessa forma. Então eles iam melhorando a sua capacidade preditiva sobre o comportamento de cada um daqueles grupos e subdividindo esses grupos. De modo que eles tinham até 95% de acerto, a partir do momento que os dados eram bem tratados, eles tinham um processo de tratamento dos dados, eles tinham até 95% de acerto na previsibilidade de como aquele indivíduo ia se comportar naquelas várias situações. Isso é muita coisa. Isso é provavelmente mais do que o próprio indivíduo é capaz de predizer sobre o seu próprio comportamento. E aí vem a terceira parte, certo? Que é descobrir onde encontrar esses indivíduos. Onde que eu vou encontrar? E aí não é só baseado na personalidade, mas é o tratamento individual, né? Então eles pegavam os dados individualmente e se perguntavam onde cada um desses indivíduos estarão. Por exemplo, eles estarão no YouTube durante tantas horas, tantas vezes por semana, eles estarão no Instagram, eles estarão no Facebook, onde que eles estarão? Então eles faziam essa informação que era dizer o seguinte, que era para dizer o seguinte, como eu vou endereçar essas pessoas para mudar o seu comportamento? Como que eu consigo encontrá-los e qual é a forma que eu posso fazer para mudar os seus comportamentos? Então eles, por exemplo, eles pesquisam por tal coisa nesse ambiente. No YouTube, eu, por exemplo, tenho um certo comportamento. Eu vou lá e deixo tocar música. Ou eu vou lá e pesquiso palavra-chave. Quais as palavras-chave? Né? Então, eu tinha essa informação sobre essa mudança de comportamento. E aí, eles simulavam ali já os primeiros recursos para mudança de comportamento. Então, eles ofereciam certas coisas, encontravam as pessoas, entendiam ali onde que eles clicavam ou não clicavam, qual é a participação, o nível de engajamento deles em todas essas comunidades, essas plataformas. O quarto passo, ele é interessante, que eles queriam ter mais confiabilidade nesse processo de mudança de comportamento, né? Então, eles queriam um encontro que seja pessoal, porque quando você está utilizando a rede para poder fazer isso, você pode ter muito dado que é desencontrado, porque alguém usou o computador, porque você não sabe exatamente se aquela pessoa vai entrar. Você pode ter muito dado que não é confiável, então você precisa de um volume muito grande para desconsiderar essas coisas, né? Então eles faziam dois tipos de campanha. Uma campanha que eles iam até a casa das pessoas, batiam na porta, né, com a informação que eles tinham digital. Então eles diziam o seguinte, hoje nós vamos fazer tal bairro, por exemplo. E aí em tal bairro, como em qualquer bairro, tem gente com todos os tipos de personalidade lá, o tipo de predição que era feita. Então eles testavam um segundo nível de predição, que é a predição de mudança de comportamento, né? Então, por exemplo, se for apresentado para o indivíduo o conflito Israel-Palestina, por exemplo, ele vai se comportar assim. Se for apresentado para ele 2 produtos, ele vai se comportar assado. E aí eu digo assim, mas como é que eu faço para ele se comportar de uma maneira diferente? Como é que eu posso, qual a estratégia para aquele indivíduo que faz sentido para eu mudar o comportamento dele? E eles testavam isso, ou batendo em casa, ou ligando para a casa do indivíduo. Então a ligação, ela não tinha tanto o sentido comercial de te vender um produto. Eles podiam até vender o produto, mas o sentido tinha muito mais de entender qual tipo de argumento funciona com aquele indivíduo. Então eles podiam pegar um produto para vender, ligar para, 1.000 pessoas e, a depender de certas informações que eles já tinham levantado, né, a própria inteligência artificial, eles iam bolando isso junto, né, propunha, para esse indivíduo aqui, se você fizer um argumento mais pessoal, mais dramático, vai funcionar, por exemplo. Ou um argumento ligado à segurança vai funcionar. Se você fizer um argumento mais empático, mais, de uma altruísta, vai funcionar mais. Então, eles iam testando isso. Eles iam testando o modelo preditivo de mudança de comportamento por meio de um dado muito confiável, muito íntegro, que era o dado de visita pessoal ou de ligação pessoal. Então, esse é um nível de sofisticação muito grande, né, que não tinha acontecido ainda, né, principalmente na esfera eleitoral. E aí vem o quinto passo, que é o passo mais importante, né, que é o passo decisivo de fato. Quando eles já sabiam, com grande valor preditivo, quem, a partir das informações que eu tinha, quem vai se comportar de que forma e como que eu posso mudar o comportamento dele, então eles criavam o que eles chamavam de micro-targeting, né? o micro
alvo. Então, eu digo assim, por exemplo, pessoas que têm a personalidade metódica, com mais valor, com extrovertida, com menos valor, que fizeram isso, que leram tal livro, que fizeram tal coisa. Então, eu dou uma série de informações a mais. Esses indivíduos estão, por exemplo, bem expostos a este argumento. Ao argumento, por exemplo, que uma certa coisa ameaça a sua família. Então, ao invés de dizer, eles vão dar a mesma informação, né? Eles vão fazer uma notícia sobre uma certa coisa. Por exemplo, eles estão fazendo a notícia sobre direitos dos homossexuais que vão ser aprovados não sei aonde, ou que algum candidato está propondo. Eles vão dizer assim, olha, o seu filho está ameaçado. Esta lei pode tornar o seu filho homossexual. Um exemplo, né? É o tipo de coisa que aparece nesse site maluco aí. Aí o cara, não, peraí, aqui é complicado, deixa eu ver isso aqui. Tem indivíduos para os quais esse tipo de argumento não faz sentido. O que faz sentido para o indivíduo é a segurança, o negócio dele é segurança. Então ele vai dizer assim, como essa legislação, como a nova lei ameaça a sua segurança. A sua segurança está em risco com a nova legislação. Aí o cara vai inventar, sei lá, qualquer coisa aí, qualquer informação. Qualquer relação, ele cria uma relação entre uma coisa e outra. Vamos colocar um outro caso que foi bem comum até nessa época. Era a legislação de legalização da maconha em vários lugares. Então, se um indivíduo tem um problema na família, ele vai dizer assim, se esse é o dado sensível para ele, a notícia que vai aparecer para ele, e aí aparecia assim, até 30 variações da notícia. Então, eles mudavam fonte, cor, foto, tamanho, tudo isso era modificado até 30 variações do indivíduo, para o indivíduo, títulos também modificados. Então, poderia usar o mesmo sentido, né? Como se fosse órgãos diferentes, imprensa, né? De imprensa. Com o mesmo sentido, olha, essa legislação vai aumentar muito o consumo das crianças de maconha. Aí o cara que tem um filho, ele está preocupado com a família, como a legislação ataca principalmente as mulheres. O cara casado está preocupado com a mulher ou com a filha, se é alguém sensível para a família. Se para esse alguém o sensível é a segurança, que vai aparecer para ele assim, como essa legislação aumenta os assaltos em casa. Aí o cara, isso aqui... E aí vai vir 30 variações dessa mesma notícia, né? Então o cara tem essas 30, e cada uma delas apresentada até 30 vezes, até o indivíduo clicar. Se ele clicasse antes, aí já cessava. Então, é muito difícil alguém escapar. Muito difícil alguém escapar desse tipo de organização. Né? Você imagina o seguinte, imagina que alguém, por exemplo, tem uma questão religiosa importante. Para ele, a religião é muito importante. Aí aparece uma notícia que um certo candidato vai fechar a igreja. Que um certo candidato vai obrigar a pessoa da igreja a fazer tal coisa, sei lá, fazer uma coisa diferente do que eles, por exemplo, fazer casamento homossexual. O cara diz, não, peraí, não. As outras coisas tudo bem, mas isso aqui para mim é importante. Para o outro isso não é importante, para o outro o negócio da segurança que é importante. Então, a ideia é que as pessoas têm diferentes vulnerabilidades emocionais, que muitas vezes, por um motivo emocional, o indivíduo ele é capturado por uma certa ideia e esta emoção vai corroendo todas as outras coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante a pandemia, eu conheço médicos muito comprometidos, historicamente falando, né? Até ali, muito comprometidos com práticas baseadas em evidências. E aí, quando chegou durante a pandemia, eles estavam fazendo discurso de cloroquina, contra a vacina. Por quê? Porque tinha uma relação política que para eles era muito forte, era arrebatadora, emocionalmente arrebatadora. Por quê? Não sei. Pode ser por mil coisas diferentes, né? Mas é arrebatadora. A mesma coisa aqui, nós podemos falar também sobre, óbvio que isso está mais relacionado à direita, porque quem foi protagonista dessa pseudociência durante a pandemia foi a direita, né? O Trump, o Bolsonaro, mas eu posso falar a mesma coisa sobre a esquerda. Tem pessoas aí que são defensores assim, pesados das práticas baseadas em evidências em outras áreas. Quando chega na educação, por exemplo, que a esquerda é historicamente muito contra, no Brasil, né? Isso é mais divisível internacionalmente.
Nos Estados Unidos ocorre o oposto do que aqui. A esquerda tem mais compromisso com prática, com evidência, né? E a direita que se opõe mais. E aqui você tem pessoas que são a favor de tudo. Quando chega na educação, você diz, não, aqui não pode ter prática com evidência. Você pega o site do UOL, saiu esses dias a reportagem, por exemplo, de que a alfabetização não podia de jeito nenhum usar evidência, que isso aí é coisa totalmente ultrapassada, uma coisa absurda. Não pode usar evidência de jeito nenhum. Que é o mesmo UOL que publica outras coisas sobre vacina, sobre cloroquina, assim, muito, muito comprometidas, né? A mesma instituição. Por quê? Por que faz isso? A mesma instituição. Porque existe algum tipo de emocional com aquele campo político, né? Em alguma área, essa relação se estabelece e ela se espraia por outras áreas. Mas eu achei essa metodologia deles, assim, terrivelmente sofisticada. Ela é uma metodologia que é criada originalmente, talvez, pela Cambridge Analytica, mas não quer dizer que só eles usam. Trocentas outras empresas usam. Hoje, de uma maneira muito mais automatizada pela própria inteligência artificial. Então, você imagina, a inteligência artificial vai comprando dados, a empresa vai comprando dados de várias instituições, né? Aí ela trata esses dados, testa esses modelos preditivos, a própria inteligência artificial já pode estar toda configurada para isso. E aí ela vai criando propagandas que façam mais sentido para aquele indivíduo. O que ela não vai fazer, muito provavelmente, como a gente está lidando aqui nesse caso, é criar fake news para poder atribuir um certo valor a uma certa coisa, né? Mas o que surgiu depois da Cambridge Analytica? A gente não sabe, porque não teve escândalo. Os escândalos eles decorreram muito mais do motivo eleitoral, que tem um tensionamento muito maior, do que da técnica em si, né? Porque se você olhar do ponto de vista comercial, poderia ser considerado uma coisa aviltante, escandalosa, que o celular me ouvisse o tempo todo para me oferecer produto. Ele não só me ouve, conversas que são privadas entre mim e outra pessoa criptografadas no WhatsApp, eles começam a me oferecer produto relacionado àquilo. Logo em seguida, se eu falar alguma coisa no WhatsApp. Então, nós estamos falando da mesma coisa. A diferença é que para onde que eu estou utilizando essa informação é que é diferente, né? Agora, isso quer dizer que, primeiro, que os dados estão sendo manipulados da mesma forma. Segundo, que se elas estão sendo utilizadas para empresas comerciais, por que ela não pode ser utilizada para fins políticos? Já que existem interesses comerciais também que estão aí. Então, se uma empresa está comprando, o político também pode comprar e pode se fazer a mesma coisa que a Cambridge Analytica fez, ainda que eventualmente ela não seja tão pública quanto esse terror que aconteceu aqui durante essas eleições. Muito obrigado a todos que acompanharam. Eu recomendo muito esse livro, vou colocar aqui para vocês embaixo o link para quem quiser comprar, porque está bem detalhado todo esse processo. Grande abraço.